ia fazendo o rolo enrolar e o obturador estava aberto, né? E ia captando as imagens. Daí depois você tirava a lata de dentro da máquina e posicionava o filme no projetor. Estamos começando mais um episódio do SBcast, o nosso 10º episódio, no oferecimento de Imóveis Lemix, ASB, Associação Santa Branquense de Basquetebol, e Padaria e Confeitaria Sol Nascente. O negócio é o seguinte, Alexandre, chegamos ao 10º episódio. Caramba, rapaz, olha, eu ia falar aquela frase que o pessoal fala, parece que foi ontem. Parece que foi ontem, né? Lembra a gente conversando ali, tudo assim, e já estamos com nossa camisa 10 hoje aqui. Camisa 10, graças a Deus. Isso que é a camisa mais importante, né? Sim, com certeza, e não poderia deixar de marcar esse 10º episódio, né? E hoje eu não vou falar mal do Alexandre lá da Padaria Sol Nascente, que é amigo do nosso convidado hoje. Não posso falar mal, porque eles têm uma relação muito próxima, são contemporâneos, os dois, ambos, têm uma idade bem avançada são mais velhos que nós, né, Claudio? Bem mais velho. A gente é uma geração antes, eu acho, né? Ele tá ali um pouquinho antes deles. E agradecer, o último entrevistado ficou muito feliz com os quitutes que foram mandados para nós, da Padaria Sol Nascente. Excelente. Dessa vez não mandou, mas aí eu não posso de novo culpar que você não avisou, né? Eu não avisei porque hoje nós estamos num dia diferente, a iluminação deve estar um pouquinho diferente também, que hoje é um sábado, né? É isso. Hoje é um sábado, mas estamos muito felizes hoje pelo nosso convidado que está aqui hoje. E eu acho que não tinha como comemorar melhor nesse 10º episódio nosso. Há pedidos, né? Muitos pedidos. Eu acho que foi em torno de 80% das pessoas que a gente fez na nossa enquete pediu esse nosso grande elemento convidado hoje aqui, né? Com certeza, com certeza. Podemos apresentar ele? Podemos apresentar? O Claudio, antes de apresentar ele, quer de novo falar do projeto lá da Casa do Papai Noel? Eu acho importante a gente reforçar isso lá, que em breve nós vamos ter a visita, o convite do William aqui, mas dá uma reforçadinha nisso lá, porque eu gostei do Arraiá do Noel, acho que foi muito bacana. Exatamente. No episódio anterior a gente falou do projeto A Casa do Papai Noel, né, do William Santana, e no dia 26 de julho agora tem o Arraiá do Noel. No episódio anterior eu tinha falado que seria na Rua Benedito Manuel dos Santos, ali, mas não vai ser lá. Vai ser lá no espaço do Ditinho, né? Ele tem um espaço e a gente vai fazer lá esse... Maria Carolina. Isso, esse show de prêmios. Então é só ficar ligado nas redes sociais também da A Casa do Papai Noel, _SB, no Instagram, e conferir lá o que vai rolar nesse dia. Maravilha. Recados dados, vamos lá, vamos trabalhar, né? Bom... Bem-vindos ao nosso 10º episódio, eu acho que é a melhor forma da gente abrir isso. E hoje nós estamos com um convidado, que vocês já estão vendo aí o nosso convidado, que ele é um cara muito especial para nós. Fomos coroinhas juntos. Eu acho que muita gente que está assistindo aí foi coroinha junto com ele nosso convidado de hoje. Que ele é historiador, contador de causos, guia até turístico, vamos dizer assim. Agora tem uma outra profissão também que ele é. Ator também. Um ícone para nossa cidade e um apaixonado pelas nossas raízes. Seja muito bem-vindo, nosso querido amigo Sarquis Ramos Aluan. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Espero dar uma singela colaboração para os telespectadores. Os meninos estão exagerando, né? Mas um pouquinho... a gente sempre pode colaborar. Eu digo que se cada um fizer a sua parte, por mais modesta, mais simples que seja, o todo vai sair bom, né? Ele fala que é singelo, mas a gente vai ver ao decorrer da nossa entrevista aqui, dessa conversa nossa, desse bate-papo nosso, e alguns depoimentos que algumas pessoas quiseram falar, gravaram até vídeo, né, Claudio? O pessoal gravou até vídeo para mandar para o Sarquis, para agradecer ao Sarquis, né, das coisas. Aí ele vai ver se a gente está exagerando ou não, né? É verdade. Né? E Sarquis, logo de começo assim,
deixa eu te perguntar, que você fala muito da história de Santa Branca, da história das pessoas de Santa Branca. Conta para nós de maneira resumida aí como é que é a história do Sarkis, o menino Sarkis aqui em Santa Branca. Eu quero saber a história do Sarkis. Bom, o meu pai era libanês e a minha mãe nasceu na Aparecida, né? Mas meus avós vieram de Minas. Na verdade, eles vieram para Aparecida na crise do café, em 1929, que meu avô era pecuarista, né, em Minas, e veio ensinar os cunhados, os padrinhos lá, a gente da família da minha avó, a formar pasto e criar gado, né? Daí, em 1945, meu tio-avô comprou uma fazenda falida aqui em Santa Branca, São Benedito, onde que hoje está incorporada a fazenda do Tabuão. E daí ele veio para Santa Branca para formar a fazenda, para derrubar o resto dos cafezais, fazer cerca, estrada, de novo, restaurar a sede e começar com a pecuária leiteira. E assim eles ficaram em Santa Branca. Daí o papai e a mamãe se conheceram em Minas. Meu pai veio do Líbano e, como todo libanês, ele se dedicava ao comércio de roupas feitas. No começo ele morava em Campos do Jordão, depois ele foi para Taubaté, mas ele comprava roupas feitas em São Paulo e ia vender no sul de Minas. Daí depois que eles se conheceram em Minas, né? Ele começou a frequentar Santa Branca, a colônia libanesa ainda nesse tempo tinha quase todos os seus membros, né? Que acabaram se casando e desse casamento nasceu o Sarkis, né? Mas eu digo que cada pessoa é de um jeito. E eu, desde pequeno, eu sempre tive muita convivência com os amigos da minha avó. Não quer dizer que eu não tivesse convivência com as pessoas da minha idade, mas eu gostava muito dos amigos da vovó, né? Porque contavam histórias, né? Legal, já despertou E às vezes interesse. desde pequenininho. Então, veja, tinham alguns que tinham 70 anos de diferença de idade, né? Mas como eu gostava, né, de saber aquilo as experiências de vida deles, os saberes, né? Então, eu tinha bastante convivência com eles. E algumas pessoas, elas foram muito importantes na minha formação, porque era a gente que sabia fazer da cidade, sabe? Então, aonde você vai desenvolvendo habilidades. Por exemplo, onde hoje é a Casa da Cultura, era a Casa do Nogueira, da Mariquita. E ele era protético de profissão, mas trabalhava como dentista prático. E a Mariquita fazia um pão de ló delicioso com uma casca de laranja em cima, que criança gosta. Mas no Nogueira tinha maçarico, tinha gesso, tinha não sei o quê, né, para fazer os moldes, aquelas coisas da prótese. E eu gostava, né? Gostava. E pequeno eu já sabia tirar molde, porque como eu gostava, ele ensinava, entendeu? O Dante Fracari era ferreiro. Criança ama fogo. Então eu ia lá no puxar a forja só para ver ele martelar aquelas ferraduras, forjar aquelas ferramentas, aquela coisa. Então, e depois que ele resfriava aquilo, ele deixava eu passar broquinha para furar a ferradura, não sei o quê. Então você vai desenvolvendo habilidades, né? E outro que tem muitos, mas
o espaço é curto. Mas outro que foi muito importante no despertar dessa, desse interesse, né, de saber como era, como se originou, foi o Zé Chaves Neto, que tem o nome do terminal rodoviário, e ele foi prefeito de Santa Branca por 2 gestões. E ele morava na praça, eu também morava na praça, naquela casa onde hoje é o Correio, que lá era telefônica, né? E a minha mãe era telefonista, morava na casa do meio. E eu não saía daquele miolo lá, né? E o Zé Chaves, enquanto prefeito, eu vivia no gabinete, né? E como eu gostava disso, ele tirava aqueles livros do arquivo para mostrar para mim como é que era feita as eleições, como é que eram feitas as atas antigamente, como era o dia a dia da cidade. Então, eu cresci nesse ambiente. Então, desde pequeno, eu criei gosto pela história, né? Legal. Então, é isso. Muito bom. E aí, o Sarkis, você estudou no Barão, Santa Branca? Eu, no meu tempo, ainda não tinha educação infantil, mas já tinha jardim da infância, que era no salão paroquial, lá aonde hoje é a casa paroquial, né? Então a gente ia um ano antes do grupo, né, pro jardim da infância. E daí eu estudei do primeiro ao 8º ano, que não tinha ainda nono ano, na escola Barão, e o colegial foi na escola Rosa Gomes, né? E faculdade eu fiz na Brás Cubas, em Mogi. E de onde veio essa curiosidade, né, pela história da cidade, né? Foi justamente nessa época que você convivia com essas pessoas? Desde Na pequenininho, escola? eu acho que cada um nasce com uma coisa, né? Que logo desperta, né? Sim. Ah, veja, tem gente que é pequenininha, já gosta de teatrinho na escola, tal, vira ator mais tarde, né? Então, outro gosta de trabalhos manuais, acaba virando algum artífice em artes manuais, e assim vai, né? Eu acho que cada um tem uma vocação, Já né? nasce com uma vocação. Nasce com aquilo, né? Eu lembro, aí no depoimento, né? Eu lembro quando eu era criança, o Sarkis, ele estava sempre ali na praça, exatamente disso que ele falou, ele foi falando, eu fui lembrando, estava com o seu Lídio Barbeiro, o pai do filhinho, que era um que estava sempre ali na praça ali, o seu Marcílio, né? O Marcílio Pereira tinha ele tinha uma atribuição que hoje é minha, né? Ele dava corda no relógio da matriz. Fez isso por muitas décadas, né? E na ocasião da reforma da igreja, em 84, 85, tirou o assoalho, tal, tirou a escada, estava difícil de subir no relógio, né? Daí ele falou, Sarkis, é melhor você ir dar corda no relógio para mim. Que de relógio você entende. E daí eu ia dar corda para ele no período da reforma, né? Daí depois que passou a reforma, daí ele falou, vai você mesmo. E às vezes, muito raramente, ele ia. Daí que até um dia ele falou para mim, não, agora fica para você. E eu acabei herdando os dois, né? Desde 85, né? O da matriz e o da Câmara Municipal. Ah, você dá... Uma vez por semana eu vou dar corda lá Que legal. nos dois relógios, né? Essa reforma que teve na Igreja Matriz foi uma grande reforma. Eu lembro que meu pai trabalhou lá, porque todo mundo meio que ficou com aquele espírito coletivo de doação. Muita gente foi lá também e deu o seu dia de trabalho lá, os pintores da cidade, tudo.
foi um batalhão de gente lá ajudando a pintar. Não, isso foi essa reforma foi Quando foi? 80 e pouco, né? 84, 85, né? Essa reforma foi muito significativa para essa coisa, se cada um ajudar um pouquinho, o todo fica pronto, né? Então, o Arnaldo do Posto é que era o presidente da comissão, né? O Arnaldo Pai. O Arnaldo Pai. Pai. E ele soube envolver as pessoas. Então, cada um fazia aquilo que sabia de fazer melhor, né? Então, o Zeca da Caixa fazia a contabilidade da reforma, o Domingos Português já não trabalhava mais, mas ainda foi montar os andaimes, né, gratuitamente. O Elvio Moreno era arquiteto, deu a colaboração dele. E assim, e as pessoas, quem sabia enrolar bolinho, ia lá enrolar bolinho todo final de semana para as quermesses. Depois as mulheres dos membros da comissão se envolveram na reforma, na campanha do piso. Então, veja, foi uma reforma muito grande. A igreja estava em péssimo estado de conservação. Precisou reformar telhado, forro, piso, tudo, pintura. E foi feito com o engajamento da comunidade. Cada um fazia aquilo que podia fazer. Que é o sentido da igreja, né? Esse é o sentido, né? Exatamente, né? Então foi uma reforma, além do resultado da reforma ser bom, foi bom também para reforçar e provar a importância do espírito coletivo, né? Cada um fazendo a sua parte, aquilo que ela sabe fazer, por menor que seja a contribuição, né? O todo é bom, né? É verdade. Ficou linda, né? Ficou linda. Ficou muito bonito. Você se especializou em história, que você acabou fazendo história depois e virou um especialista nessa área. Se dedicou a preservar as memórias e se tornou referência aqui, principalmente aqui em Santa Branca. Eu acho que você é uma referência regional, mas aqui em Santa Branca é a maior referência que a gente tem na história. O que te moveu a transformar isso em missão de vida? Porque a gente percebe que hoje é a missão do Sarkis. Você falou uma coisa muito interessante, das pessoas que têm habilidades manuais e viram artífice e tudo mais. Isso você traz historicamente falando, das profissões que são a identidade pessoal, né? As pessoas, às vezes, né? E isso, eu queria que você falasse um pouco disso, isso como identidade do Sarkis. Que falou, cara, eu vou fazer isso da minha vida a partir de hoje? Veja, tem gente que trabalha para construir a casa própria, né? Outros porque sonham com um automóvel X, outros porque querem constituir uma família, entendeu? E eu não, eu quis, desde de pequeno, querer resgatar a história, a memória da cidade, que eu acho isso importante para as gerações futuras, né? Hoje nós vivemos num mundo marcado pela ciência, tecnologia aplicada, inteligência artificial, não sei o quê, mas nós não podemos perder as origens, nós não podemos perder as tradições, as memórias e as provas materiais de um determinado tempo. Então, veja, eu já estou do meio para o final, mas eu ainda sonho que na cidade possa ter um espaço que preserve a memória da cidade, né?
uma cidade que surgiu na época do café, que foi a principal cultura do Vale do Paraíba, né? Que passou por muitas fases econômicas, e de todos esses períodos existem as provas materiais, né? Porque você pode acessar a internet, você acha a imagem que você quiser, né? Mas é diferente de você poder ir num local e ver uma peça ali, entendeu? Que pertenceu ao fulano que foi, que pôs a água encanada na cidade. Ou então um potinho lá que pertenceu a uma ceramista que teve no século passado em Santa Branca, que criou todos os filhos com o trabalho das suas mãos, né? Isso realmente é incrível. Então isso eu não, eu acredito nisso, né? E ainda tenho esperança que na cidade possa ter um espaço destinado a perpetuar a memória da cidade, né? Com os utensílios, os artefatos de diferentes épocas da sua evolução política, social e econômica. Olha aí, ó. O pessoal aí da administração pública, Sim. olha um projeto já pronto. Projeto pronto para ser executado. Já tem. E se precisar de base teórica, histórica, fundamentação técnica, Tá aqui. tá aqui. É. Tá aqui. Acho que a gente tem que realmente reforçar isso, né? A importância de ter um espaço em Santa Branca para guardar essas memórias, né? Porque a gente vai embora, né? Uma hora ou outra a gente vai embora. Mas essas peças, né? Como aqui a gente tem um objeto aqui bem histórico, vão ficar. Esses objetos vão ficar para as futuras gerações, né? Não, e essa é uma questão que eu acho, que eu penso ser muito clara, é que, veja, a geração atual, né, as crianças, os adolescentes de hoje, elas imaginam que sempre foi assim, né? Elas Nasceram num tempo. Elas nasceram num tempo que eu digo que é privilegiado, né? Porque hoje claro, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Mas hoje eu digo que é um tempo privilegiado, né? Porque tudo é mais fácil, né? Você não precisa de grande esforço para obter o resultado, né? E agora não precisa ser a minha geração, pode ser a geração de vocês, que é mais nova. Vocês veem, quando vocês eram crianças, as coisas não eram tão fáceis assim, né? Verdade. Não eram tão fáceis assim, né? Então, por isso que eu insisto nesse espaço, entendeu? Para que a geração presente e a geração futura possa entender esse processo de transformação, né? Porque passou a nossa cidade, principalmente, né? Isso é Que é o foco. Ele fala, né, agora aí você vai despertando algumas informações e eu lembro de uma fábrica, uma das primeiras fábricas que teve, que era ali onde é o barracão da prefeitura, e eu lembro lá, acho que na época do Toninho Mineiro, do prefeito saudoso Toninho Mineiro.
E aí tinha uma exposição de fotos lá dentro de um galpão que tinha lá, que tinha algumas... E tinha uma exposição de fotos. Eu, criança, falei, ver, porque eu sempre gostei muito de fotografia. E tinha uma foto que era muito curiosa da jardineira que fazia o transporte das pessoas de Jacareí para cá, daqui, que eu acho que dia de manhã aí voltava no final da tarde, ou coisas desse tipo. E era interessante que o Leopoldo, que foi um convidado nosso também, grande abraço, Leopoldo, ele contou do traçado, que o Sarkis também fala, do traçado da estrada e da balsa. Então, quer dizer, hoje a gente fala isso aqui, na linha do que você está falando, é impensável você sair daqui de Santa Branca e ir para Jacareí e gastar mais do que 25 minutos e tudo mais. E antes era uma viagem que demorava horas para acontecer. Era uma viagem, e você falou da jardineira, a estrada ia ali por trás do Rosa Gomes, numa estradinha que tem lá no final da Rua do Campo. Sim. Ela ia e saía lá onde tem, para trás daquela igrejinha ali do Quintino ali, sabe? Uhum. E é um morro, né? Lá atrás É uma aventura, né? é um morro. E às vezes a jardineira, a estrada estreitinha, às vezes a jardineira morria porque a gasolina ia tudo pro fundo do tanque, não estava muito abastecida, daí tinha que virar a jardineira no braço para ela subir de ré, entendeu? Daí chegava lá na crista, desvirava a jardineira. E outra questão, não tinha pavimentação, né? Então, quando chovia, Impraticável. era uma aventura impraticável querer ir de jardineira, que não Era uma aventura. não ia, Aventura. entendeu? Então, tanto que muitas pessoas ainda preferiam fazer o trajeto a pé, né? Veja, nesse trajeto que nós temos hoje, nesse traçado da estrada, esse inaugurado em 23, que é o atual, é 2h15, né? Você já fez esse trajeto a pé, à noite, inclusive. São 2h15 cravado no relógio, Olha só. entendeu? Agora, nessa estrada velha, que era muito mais longa, seguramente a pessoa deveria gastar mais de 3 horas, né? Mas aí é uma outra fofoca. Ele me faz lembrar um monte de coisa quando eu era muito criança aqui em Santa Branca. Ele contava pra nós, depois ele vai falar de outras histórias assustadoras que ele fazia com a gente, que ele diz que não é assustadora, que é verdade, que ele fala com aquele tom sarcástico, você não sabe se é verdade ou se é invencionice. Que eu acho que esse é o grande charme da história. Mas ele falava antigamente, Claudemir, não sei se você lembra, mas tinha um ônibus que saía de Jacareí às 7 ou 8 da noite, depois só ia ter um às 11h15 da noite. Era um intervalo que dava umas 3 horas de intervalo entre um ônibus e o último, que pegava os estudantes de Jacareí para vir embora. Ele disse que quando ele perdia esse ônibus das 8, aí ele vinha, eu vou a pé mesmo lá. Aí ele contava, pegava um cajado para proteger dos cachorros que podia avançar, e vinha andando e dava 2h15 cravado. Eu falo, ele tá mentindo, ele não veio andando de Jacareí pra cá. E ele vinha. É o que eu digo, eu sempre digo, se faziam, eu também faço, né? Então, não tinha remédio, às vezes você perdia o ônibus, ia ficar lá. Tanto que eu tenho umas amigas e uns amigos que moram em Jacareí, eles brigavam comigo, falaram, Sark, você não tem juízo, venha dormir em casa. Falei, capaz que eu vou bater meia-noite na casa de alguém, né? Se tocar o telefone em casa depois das 8, eu já acho ruim. Falou, mas você é de casa, Sark, mas não é assim. Mas um pouco o espírito de aventura, para ver qual era a sensação que produzia nas pessoas. Você sabe que toda a cidade tem suas histórias, frutos da evolução política, social, econômica, local,
mas elas são permeadas também pelas histórias fantasiosas, né? Imaginários, né? E São os mais legais, né? e o Zé Chaves Neto mesmo, que eu falei pra vocês que foi prefeito, o Zé Chaves, quando era broto, É. ele e o Marcílio gostavam de ir em festa em Jacareí. Ia na jardineira, mas à noite tinha que voltar a pé. E quando chegava ali no coleginho, tinham dois caminhos, um por baixo e um por cima, assim, mais ou menos paralelo, né? Mas esse por cima é na época de enchente, de chuva. Então, para não ficar sem passagem, fizeram uma passagem por cima. E o coleginho tinha fama de assombrado, era abandonado nesse tempo, sabe? Tinha fama de assombrado. E o Zé Chaves não gostava dessas histórias, não, sabe? Tinha medo. Mas teve uma vez que o Marcílio não foi, ele foi sozinho, ele voltou sozinho. Nesse tempo ele era fumante, então comprou uma carteira de cigarro, uma caixa de fósforo e tal, já antes de vir. E a hora que acabou o baile lá, ele veio embora. Mas chegou ali no coleginho, ele já começou a ter uns arrepios, sabe? É imaginação, né? Cérebro humano é uma máquina, é uma coisa impressionante. Daí ele já optou pelo caminho de cima para passar mais longe do coleginho. Quando ele estava justamente nesse caminho, ele ouviu um vozeirão chamando ele. Ah, para quê? Ele já caiu do caminho de cima no caminho de baixo, já perdeu o cigarro, o fósforo, pois ele deu uma carreira até um rancho velho que tinha na beira da Fazenda Harmonia, onde o pessoal Até lá. guardava carro de boi. Mas chegou lá e ele não aguentava. E quanto mais ele corria, mais daquela voz vinha Meu Deus. do lado dele. E nisso ainda começou a chover para ajudar, né? Porque quando as coisas dão errado, tem que dar bem errado, senão não tá bom. Quando ele chegou nesse rancho lá de carro lá da beira da Harmonia, ele não aguentava mais, ele não tinha fôlego, ele estava muito cansado. E ele deitou na mesa do carro para sair da chuva e adormeceu, né? A hora que o corpo descansou um pouco, que ele deu de acordar, ele virou do lado assim, deu num corpo encharcado, o coração quase parou. E daí o sujeito falou, ele reconheceu, era o Lindolfo. O Lindolfo era um que dormia no sobrado, no prédio da Câmara, no tempo que ele estava abandonado, de 19 a 23, e era desses sujeitos que viviam na cidade, que viviam da caridade. Se alguém desse de comer, comia. Se alguém desse de beber, bebia. Para dormir, ele dormia na casa abandonada. E ele viu a pessoa vindo para Santa Branca, quis companhia, Vou pegar uma carona. mas ele tinha um risadão, assim, sabe? Tinha um vozeirão. Quase matou o Zé Chaves de medo. Daí o Zé Chaves veio embora com ele da Harmonia para frente. Então, você quer dizer, então, que o fruto da imaginação nossa que faz essas coisas todas acontecer? Não, tem coisa que é verdade. Não, mas... Eu ia pegar no pulo aqui. Você contava isso, né, Baez? Não, vou aproveitar o mesmo Lindolfo, para não perder o foco, esse Lindolfo que dormia no sobrado. O prédio era abandonado e o Lindolfo dizia que à noite era uma brigaiada do ajudante Braga com a Zefina Braga, por causa de um ouro que tinha na escada do sobrado. Mas ninguém dava bola para ele, ele era meio aluado. Até que dois caboclos aqui que tinham uma casa comercial abriram falência. Para quem não tem nada, não custa dar uma olhadinha. No outro dia, o mesmo Lindolfo saiu berrando para a rua.
tiraram o ouro do sobrado, tiraram o ouro do sobrado, não sei o que, tal. E sempre tem um curioso, né? Daí os meninos do grupo, a hora que saíram da escola, do barão, né? Nesse tempo ainda era grupo escolar, por isso que eu falo grupo às vezes. Daí a criançada ajuntou para ir espiar, que de dia o Lindolfo não ficava lá, e eles entraram na casona. Aí quando chegou lá na sala do fundo, tinha as escadas, né, que dão para a parte de baixo do prédio. Nesse tempo era ainda de madeira. Então os degraus estavam arrancados e no meio tinha um sinal de como quem tivesse tirado uma caixa. Até hoje ninguém sabe o que tinha lá. Mas os dois falidos, no final do ano, mandaram um cartãozinho de boas festas de Paris para os amigos dele. Olha. Então isso era assombração mesmo, né? Então os dois é que contaram e os sujeitos acabaram tirando. Então tem também o sobrenatural, né? Tem o fruto da imaginação, mas tem também o sobrenatural. Ainda bem que a entrevista é de dia, né? Ainda bem. Crianças. Ainda bem que nós crianças aqui, nós temos medo dessa história, né? Agora, Eido não tem. História, vou pedir para ele contar uma história daqui a pouco. E tem coisa assim também que é... O sujeito precisa ter muita fé para acreditar, né? Que tem coisa que parece também que é impossível, né? Santa Branca tinha um rezador, benzedor famoso, chamava Dito Luiz. Benzia criança, benzia criação, fazia coisa. Uma ocasião, um sujeito foi picado por cobra. Vá vendo a história. E o Dito Luiz estava lá nas proximidades. Então correram chamar ele, que cobra é cobra, né? Aí chegou lá, ele viu a canela do sujeito picada e tal. Daí ele fez uma reza lá e chamou as cobras. E as cobras saíram das tocas e tal, foram tudo parar no pé dele, se apresentaram. E ele perguntou para as cobras qual delas havia picado o caboclo. E a cobra veio para frente, a dona da arte. E ele mandou a cobra picar o caboclo de novo. E sarou, ficou sarado. Então, histórias que o povo conta. Isso aí. Saquis, você trabalhou com arquivos, né? Na identificação de patrimônios perdidos aqui na cidade, né? Existe alguma história específica de descoberta que te marcou nessa busca por patrimônios? Porque, veja, nós temos uma revista comemorativa do primeiro centenário do município, né? Que o autor é o João Neto Caldeira, ele era jornalista e tinha uma empresa, a Organização Cruzeiro do Sul, e eles faziam essas edições comemorativas dos municípios, né? Tem de várias cidades, Santa Branca, Paraibuna, Americana, né, tal. Mas essa revista comemorativa, ela é muito, eu acho ela muito interessante para demonstrar a situação do município na ocasião do centenário, em 1932. Que ele faz uma descrição das ruas, dos prédios, depois das fazendas, das profissões liberais e do comércio e tal. Mas aquela história da fundação e tal, como era uma revista comemorativa, então ela não é muito precisa, sabe? Ela é muito sucinta, tem algumas lacunas, tal. E talvez o achado assim desses primeiros tempos foi a provisão de criação do curato de Santa Branca, que é o começo da
da cidade, que está arquivado na Cúria de São Paulo, né? Então, vamos dizer, a certidão de nascimento de Santa Branca, né? Então, eu digo que é a certidão de nascimento. Todo mundo tem a sua, Santa Branca também tem. Santa Branca tem a dela. Então, foi um pouco difícil de localizar essa provisão, justamente por causa da questão da data, né? Porque quando se fixou esse 22 de maio, então você pensa o quê? Que o documento também está 22 de maio, mas não está. Está 29 de março. Mas isso é fácil de explicar, a demora das comunicações, né? Não é como é hoje, né? Tudo em tempo real, né? As coisas demoravam. Então, até que a notícia chegasse aqui, demorou, porque dependia de ter volume de documento, de coisa para ser remetido para cá, né? E nesse tempo ainda não tinha a linha férrea, né? Não tinha estrada de ferro. Então ainda era em lombo de animal, né? Então por isso que comemora-se no 22 de maio, não em março, que é a data da chegada, entendeu? Então essa Esse lapso aí de tempo. é uma dúvida que ficou esclarecida, né? Legal. O Sequis, a cidade Presépio e a lenda do Corpo Seco são conhecidas por todo mundo. Qual dessas histórias mais emociona você quando você conta? Qual que você gosta mais de contar? Não, as duas eu gosto de contar todas, né? Que eu lembre. Mas essa da cidade Presépio, isso foi a ocasião. É o que eu digo, cada tempo tem as suas modas, tem os seus, as suas febres, né? Daí na década de 50, foi uma febre de prover as cidades de brasão e de codinome, né? Aí o meu tio, o Zé Juca, que era o presidente da Câmara, ele contratou uma profissional lá de São Paulo para estudar o brasão do município e tal, e aprovaram um projeto de lei, né? Criando o brasão da cidade. Esse que tem estampado na bandeira e na correspondência oficial do município, da Câmara, né? Então, e o codinome, hino, né? Daí a Benedita Pereira de Albuquerque era professora e era poetisa. Daí ela escreveu uma poesia de Santa Branca, e o Valdemar Salgado, que foi prefeito também e era músico, colocou música e viraram ela em hino. Tanto que tem no hino até hoje o primeiro codinome da cidade, né? Essa Terra Querida da Saúde, né? Então, o primeiro codinome foi Terra da Saúde. Mas não pegou. Não durou nada, porque nesse meio de tempo, o Dr. Jarbas, que era irmão da Viola, do Brás, ele veio do Rio de Janeiro para morar em Santa Branca, né? E ele assumiu o juizado de paz da cidade, né? E já se enturmou com o pessoal, porque o pessoal tá lá do Brás, tá? Eles eram todos amigos, tal, e ele falou: ó, vocês vão me desculpar, eu não tenho nada a ver com isso, porque isso é uma coisa de vocês, da cidade, né? Mas eu acho que esse negócio de Terra da Saúde tá por fora. Isso, na minha visão, lembra sanatório, lembra... não tem essa conotação que vocês estão querendo dar, entendeu? Daí eles falaram, pensando assim, o senhor tem razão. Então escolha você. Falou, recém-chegado na cidade e tal, e já ficar com uma responsabilidade dessa. Daí ele pensou.
Então, nesse tempo, a cidade ainda a iluminação era fraquinha, com aquelas lâmpadas amarelas, as ruas estreitas, subindo a ladeira, e no sentido da acolhida, entendeu? Que ele nem bem chegou, ele já pôde opinar numa questão que interessava aos santabranquenses, né? Mas já deixaram ele dar a parcela de colaboração dele. Então, veja, pelo acolhimento, pela topografia da cidade e tal, ele falou, não, para mim Santa Branca lembra um presépio. E ficou Cidade Presépio, né? Cidade Presépio. E o próprio hino da cidade fala que Santa Branca não desprezas o pobre forasteiro. Exatamente. Então, ainda no final, bem lembrado. Esse sentido da acolhida, entendeu? Você sabe que eu fiquei muitos anos fora de Santa Branca, mas o hino de Santa Branca eu não esqueço. Segredo, eu sei ele inteiro, olha que absurdo, né? Ficou gravado. Ficou gravado, olha que cantava na escola, né? Era um momento que, aí o momento história de Alexandre, o historiador que nos permita, nós tínhamos esse momento assim de preservar a cultura local, a gente cantava hino, fazia essas coisas, né? Foram matérias que foram sendo descartadas, né? Parecem matérias meio políticas, né? De educação moral e cívica, essas coisas todas, né? Acabaram saindo do circuito, né? Mas eu achava legal, um ou outro, e não todos, mas um ou outro eu achava interessante. Né? E a lenda do corpo seco, Sarkis? Conta ela pra nós aqui, pra gente reviver esse momento. Que a gente hoje eu já tenho mais idade, eu não vou me assustar. Nós temos a mais famosa do corpo seco, que tem vários. Tem vários, né? Tem vários. Mas a mais famosa é da dona da fazenda do Gomiatinga, da época da construção, né, no século XIX. Espera só um instantinho. Você, jovenzinho que está assistindo a gente aí agora, não tem nada de historinha de loira do banheiro, não. Isso aqui é uma história de verdade. Isso é uma história, né, Sarkis? Essa história que ele vai contar é real, tá? E não fala que é brincadeira, não. Não, é real. Não, é sério. É real. Então, a mulher lá no século XIX, outra realidade e tal, a medicina ainda era nada tal, e ela ficou tuberculosa. E nesse tempo não tinha tratamento, tratamentos resumia a escaldapés, tomar vapor de folha e de flor de laranjeira para abrandar a tosse e tal. Mas, além da tuberculose, ela tinha uma outra doença. Ela tinha um ciúme doentio do marido dela. Mas era uma coisa doentia, sabe? E ele arranjou um brinquedinho. Ele encomendava ao Coronel Leitão, que era o maior traficante de escravo da região, a escravizada mais bonita que ele pudesse arranjar. E punha dentro da casa para cuidar dela. Mas, ela, doente, ela começava a cismar da escravizada com o marido dela. E daí ela começava as barbaridades, entendeu? De amputar seio, de quebrar dente, de coisa e tal. Matava. E ele sempre arranjando outro. Até que achou uma de olho verde. Essa durou um dia. Ela enfiou a cara da mulher no fogão. Queimou os olhos, matou. Mas a ruindade não podia durar para sempre. Um dia ela também morreu. Trouxeram para enterrar no cemitério velho, que era na última quadra da Praça Ribeiro Leite, atrás da igreja. Enterrou num dia, saiu no outro. Tornaram a enterrar, puseram pedra em cima e tal. Capaz, saiu. Não queria morrer. Daí chamaram, não, que a pessoa quando é muito ruim, não morre. Quando ela morre, a terra não aceita. A terra joga para fora.
Ela Essa é é terra a espelho. terra espelha, por isso que sai. Daí chamaram o padre para benzer uma vara, para surrar a defunta, para o corpo ficar leve, e trouxeram um dos agregados da fazenda para ver onde que a mulher queria ir. Porque, segundo a lenda, o corpo seco, quando ele quer mudar de um lado para o outro, ele vai de cavalinho em quem está perto e leva a pessoa para onde ela quer ir. Resultado, surraram para ficar levinha, agarrou no sujeito e foi para onde? Para casa, para fazenda, fazenda. né? E diz que tá no mato da fazenda até hoje assombrando, né? Então, quando escuta, faz um barulho de palha de milho seco, sabe? E diz que quem encontra o corpo tá seco, né? A pele seca por cima dos ossos, mas o cabelo e as unhas continuam crescendo, né? Que doideira. E se você quer ter as crendices, isso porque ninguém tem coragem de fazer. Então, se você quer ter um favor qualquer do corpo seco, é só você achar ele e cortar os cabelos e as unhas. Né? Fazer um trabalho de. Coisa, mas quem é que vai se aproximar? Ninguém se aventurou. Então, tem uma porção de história, né, do pessoal que entrava no mato para tirar lenha, para caçar, né, antigamente, que acabava tendo carreira do tal do corpo seco. E daí uma geração mais recente que frequentava a fazenda vinha passar as férias, né? E daí eles inventaram que a dona da fazenda era muito ruim, que judiava muito das pessoas, não sei o que. Resultado, eles não inventaram nada, era a história dela, como se ela tivesse contado no ouvido inocente das crianças para perpetuar a história dela. Então tem umas desse naipe. Nossa senhora, hein? Festa assim que eu envelheci, mas eu não perco. Meio arrepio, não, vocês Mas tem coisa, velho. Tem umas que são assim, né? Que tem mesmo um cunho que parece verdadeiro. Mas tem outras também que é pura imaginação, né? Houve um tempo que era moda umas calças de boca de sino, assim, né? Que ela abria e cobria até o sapato de tão larga que era a barra. E as primeiras dela eram de um pano liso, um pano fino. E aquilo virou moda, né? O caboclo veio lá da banda do Ovídio Porto ali, na estrada de Santa Branca, Salesópolis. E ele viu a calça, ficou louco por causa da calça. Ele era trabalhador rural. E como tudo que é novidade, era mais caro que as outras, né? Capaz, ele voltou para a roça no domingo à noite. A semana inteira ele pegou cerca para fazer, pegou pasto para roçar, trabalhou igual condenado para juntar o dinheiro. Chegou domingo, ele veio cedo para a cidade. Cedinho ele já estava na cidade, estava tudo fechado, não tinha uma alma na rua, ele já estava na cidade, esperando a Biduri abrir a loja, em frente ao mercado ali, que nesse tempo, ali o mercado que era o ponto de encontro das pessoas, porque era plano, né? E a feira, que nós estamos acostumados com ela sábado, antigamente era domingo. O pessoal da roça vinha expor os seus produtos no pátio do mercado, né? Então, às vezes tinha um parquinho de diversão, às vezes tinha alguma coisinha, então o pessoal ficava por ali, né? A Bidúria, como morava na casa, abria a loja de dentro para fora, né? A hora que ela abriu, ele já entrou. Perguntando se tinha, tal, tinha. Quanto custava o dinheiro d'água, ele já
deu o dinheiro para ela, entregou a mercadoria, ele falou, mas será que eu posso pôr a calça aqui mesmo? Ela mandou ele entrar no depósito lá e depois a calça. Aí saiu na rua todo garboso. Foi na feira, ficou passeando ali enquanto o comércio estava aberto, foi à missa, tá? Enquanto tinha uma viva alma na rua, ele estava desfilando com a tal calça dele. Aí quando não tinha mais ninguém na rua, ele foi embora. Uma escuridão de noite, não tinha lua. E ele foi. A hora que passou a igreja do Rosário, já não tinha mais nada, né? Aquela escuridão que, veja, já foi povoando a mente dele. Quando chegou ali na esquina onde é o Mercadinho Brasil, tinha uma ataiúba, uma árvore velha, seca, morta de raio, que tinha a fama de assombrado, que segundo a lenda o caboclo tinha se enforcado nela, tá? Então o pessoal tinha medo daquilo. E ele já começou a andar mais depressa. Daí começaram. Ele, mais depressa, foram mais depressa. Até que ele correu. Correu, mas corria desesperadamente. Quanto mais ele corria, mais aquele ia atrás dele mais rapidamente. Foi. Quando ele chegou na casa dele, ali no Ovídio, passando um pouco ali onde é aquele recinto de evento ali, ele passou para dentro da porta, agarrou no fogão, que já não tinha fôlego, aquelas casas de roça, de chão de terra. Foi o último, era a barra da calça que batia uma na outra. Como ele começou a andar muito depressa, começou a fazer. Então, o medo. O medo, Entendeu? O a medo. imaginação dele, né? Então, Nossa senhora, quanta história. esse imaginário da cidade, ele é muito rico, sabe? Tem muitas historietas que o povo conta, né? Que a gente não dá para saber o que é verdade e o que não é, né? E nessa onda de saber o que é verdade e o que não é, tudo você foi ficando mais famoso por ter isso como uma história pessoal, né? De guardar essas informações. E aí você foi convidado a participar do filme, que é o filme Onde o Tempo Faz a Curva, que a Tatiana Baruel veio aqui, já falou bastante sobre isso, e falou do lado de lá, né? Do lado de quem produziu o filme, de quem dirigiu, e você estava junto lá. E aí, como é que foi receber esse convite para participar disso, como personagem, se ver como personagem dessa história, uma história que passa na sua cidade? Quer dizer, é a sua vida que está sendo refletida ali, né? Então, Como é que foi essa? Deve ser, Ah. eu me sentiria emocionado. sabe? Veja, a Tati, ela gosta, é a produção dela, né? É. Dessa questão de produção, né? E faz tempo que a gente conversa sobre isso, e nós já fizemos outras gravações menores, né? Outras coisas menores, mas ela queria fazer uma coisa. No começo, a ideia primeira era fazer um documentário, sabe, da história mesmo da cidade, da história oficial. Mas a Tati, ela é muito propensa a essa história do imaginário, sabe? Então, dessa coisa que você não pode provar se é verdade ou se não é, né? E daí eles foram escrevendo, reescrevendo, reescrevendo o projeto, e acabou saindo disso, né? Onde eu conto algumas dessas histórias do imaginário, algumas que são famosas na cidade, mas ao mesmo tempo interage com os personagens, entendeu? Que participaram, né? Que são a- as almas, vamos dizer, que estavam precisando ir embora, mas não queriam
partir sem deixar registrada as suas histórias, entendeu? Então, veja, para quem não é ator, é difícil, né? Porque o, o ritmo é difícil, você tem que repetir a cena uma porção de vezes, e você não foi treinado para isso, né? Na questão de Apesar de conhecer as Pô, histórias, exatamente, mas interpretá-las. uma coisa é contar a história, né? Então, mas eu acho que já é mais um registro, né? Então a gente tem que, de alguma forma, estar registrando, porque eu digo, eu sou muito bom para contar, mas se eu for escrever, eu estrago tudo. Cada um sabe fazer uma coisa, né? Mas se eu for escrever, daí eu conto, você enxerga o que eu tô contando. Agora, se eu escrever, você já não entende mais nada, porque daí você fica querendo arranjar o texto, né? E, e eu, como cresci num povo lá muito, eu ainda uso uns termos que ninguém nem sabe mais o que é, né? Então fica uma coisa muito complicada, né? Então isso também é uma coisa que eu gostaria de fazer, quem sabe vocês que estão aí nos assistindo, quem sabe alguém que seja do ramo, que goste, que tenha interesse, que saiba como fazer, de fazer de fato o registro histórico da cidade, dos acontecimentos históricos, né? Mas precisa ser alguém que tenha um texto jornalístico, uma coisa sucinta, né? Que seja de fácil compreensão, né? E agradável para quem tá lendo, né? Porque se eu tiver que contar as histórias e escrever do jeito que eu conto, fica escrevendo pro resto da vida, né? Porque daí deixa o negócio muito comprido, né? Mas talvez vocês aí que estão assistindo tenham formação e interesse de querer levar a termo uma empreitada dessa. Legal. Santa Branca agradece, né? Que fica a memória registrada, né? Uma que eu sempre falo que seria interessante fazer é das fotos, da fotografia. Nós vamos falar disso né? aqui, as fotos. Então também deixar registrada essa memória, que é o que eu digo, quanto mais o tempo vai passando, mais vai sumindo os elementos, né? Veja, todo mundo tem na sua casa pelo menos um álbum de fotografia, né? Mas quase ninguém tem o hábito de elencar quem são as pessoas que estão na foto. Os personagens né? das fotos, né? Sim. Então, veja, quando você recebe, por exemplo, um álbum ou uma caixa de fotos que era da casa da sua avó, pronto. Ninguém sabe mais quem é ninguém que está na foto, às vezes não sabe nem os locais. O que acontece? Se perde, né? Vai embora, descarta, né? E com isso vai perdendo uma parte que não era só da história da cidade, mas da história da vida, né? da sua família, né? Então eu acho que, mas infelizmente ainda o nosso país não tem muito esse amadurecimento, essa sensibilidade, né, para isso, né? O Brasil ainda é muito novinho, né? Então ainda É essa a justificativa, né, que dá. Que dão, né? E falando em fotografia, né? Você, além de um amante pelas histórias, né, Sarkis, você também é um admirador da fotografia, né? Tanto é que a gente tem aqui algumas fotografias na mesa aqui. Eu gostaria que você contasse aí
Essa daqui, por exemplo, quem que são essas pessoas, né? Certo. Então, vejam, no final do século XIX, nas cidades maiores, nas capitais, né, já começaram a aparecer os fotógrafos, mas era uma coisa ainda muito restrita, que ainda custava muito dinheiro, né? Então, nós temos alguns exemplares dessas fotos do final do século XIX, do começo do século XX, como essa que está em suas mãos, né? Que é o Francisco Antônio e a esposa, né? O Chico, ele era a casa comercial, o entreposto comercial, o banco da cidade, né? Então pode ver que essa foto foi feita fora daqui, né? Foi na Aparecida. Cartonada. Aqui eu tô sem o óculos, tá? Mas possivelmente em São Paulo, né? Barbacena. Barbacena. Então veja, ainda não era em todo lugar que tinha fotógrafo. Daí no começo do século passado, tinha aqui o Félix, o Benedito Félix, ele era tabelião do cartório. E ele comprou a máquina de fotografia. Uma máquina dessas que a gente chama de lambi-lambi. Era uma caixa de madeira com um tripé de madeira, né? Que enfiava a cabeça em pano preto. O pessoal mais novo lembrar, é igual aquelas que aparecem no desenho do Pica-Pau. Né? Exatamente. Então, veja, o Félix comprou a máquina, mas não saía fotografia de jeito nenhum. Daí o João da Silva Abreu era procurador da Câmara nesse tempo. Ele pediu para o Félix se não podia tentar tirar foto. Daí o Félix falou, João, pode tentar, mas acho que isso aí veio com defeito, não sai foto. Também quis tirar foto, não saía nada, não revelava nada, não acontecia nada. Mas ele foi mais persistente, ele pegou o trem e foi parar na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, atrás de um manual de fotografia. Chegou lá, era uma casa de artigos fotográficos, cinematográficos, não sei o que. Estamos em que ano nessa história? 1901. 1901. E ele ficou encantado com aquilo, principalmente com o cinema. Bom, mas essa é outra história. Mas ele foi lá, olhou o manual de fotografia, só tinha em francês e alemão. Ele não sabia nenhuma nem outra. Mas resolveu comprar em francês, comprou um dicionário junto, francês-português, e veio embora para Santa Branca. Além de aprender a arte da fotografia, ele aprendeu a técnica de laboratório. E ele fotografou a cidade por 6 décadas. As primeiras fotos saíram em 1904. Né? E ele fotografou até 60 e pouquinho. Né? E ele era um artista. Né? E ele tirava foto de todos os acontecimentos, né? De eventos sociais, políticos, tal. Para vocês terem ideia, tirava foto até de enterro, né? E essa máquina... E essa máquina lá de pano preto, o negativo era isso aqui. Uma placa de vidro com uma preparada, né? O povo citou nessas punha dentro daquela máquina, molhava antes de pôr. Por isso que inventaram essa história do lambi-lambi, que dizia que antes de pôr a placa, o fotógrafo lambia, né? Por isso ficou lambi-lambi, mas isso é lenda. Molhava, né? Punha dentro da máquina e tirava foto, queimava o negativo, depois revelava, né? Aqui
Aparentemente é uma família. Não, é uma Grupo foto escolar. no grupo escolar. Ah, É o professor, a professora e os alunos, né? E daí o resultado, esse negativo, dava o positivo, né? Saía, esse daqui é uma vista um pouco mais recente da cidade, talvez final da década de 60, ou começo da 70. Então o acervo do João é muito significativo para a história da cidade, porque ele conseguiu retratar ao longo de 6 décadas, né, os usos, os costumes, e você consegue ver a própria evolução, o crescimento da cidade, a, a questão da moda, né, o, mudo- o mudar das vestimentas, né? Quando você olha as primeiras, aparece o povo tudo de pé no chão, depois, décadas mais para frente, já começa a aparecer todo mundo de sapatinho, né? Aparece a igreja matriz coberta ainda a torre de telha, sem relógio, depois com um relógio, depois com os dois. Então você consegue enxergar a, a, a evolução da cidade, né? Então ele é muito significativo. Agora, é, nós estamos falando de um tempo que cada equipamento tinha sua função, né? Por isso que custava caro, que era restrito, né? Porque não era uma coisa que todo mundo pudesse ter, né? Hoje, qualquer um pega o celular, filma, soma, faz tudo quanto é coisa, verdade. né? Antigamente não. Cada um fazia o seu. A máquina tirava fotografia, né? O relógio marcava as horas. A calculadora fazia as operações, né? E assim por diante. Não tinha um equipamento que pudesse fazer tudo, né? Legal. E a questão dessas fotos aqui, ó, nessa aqui do Chico dá para perceber bem, né? Tá todo mundo olhando para a foto, né? Para a máquina. Não tem movimento, porque essas máquinas desse tempo ainda elas não fixavam bem a imagem, então não podia ter movimento que senão perdia a nitidez. Por isso que nessas fotos antigas, o pessoal ou tá com a mão na cintura, ou tá com a mão no joelho, ou tá segurando no espaldar da cadeira, mas era Pra não para se mexer. garantir a qualidade da imagem. Quando fazia alguma foto que precisava do movimento, simulava o movimento, entendeu? Mas na verdade estava parado. Hoje não, se estiver pulando corda, quem tiver É, fora do solo aparece fora do solo sem perder a nitidez da imagem, olha né? só que legal, né? E esse iPhone que você trouxe aqui, esse celular de última geração, explica para nós, Sarkis, o que é isso? Isso aqui, na verdade, é uma filmadora, né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje tem uma câmera ali, outra ali, que não deve pesar Sei lá, 100 gramas. 100 gramas, né? Que faz uma imagem nítida, tem som, tudo. Essa daqui, essa filmadora, não. Ela registrava apenas a imagem. Ainda é um cinema mudo. E já é uma coisa da evolução da tecnologia, tá? Era uma coisa portátil, já que as pessoas podiam ter. Então, esse dispositivo que vocês estão vendo aqui é a corda, né? Você Olha. dava corda nela. Então, veja, não tinha pilha, não tinha bateria, não tinha nada. Era corda, como um relógio. Daí você abria a máquina e tinha umas latinhas que você comprava, umas latas de folha de Flanders, com o filme dentro. Então você posicionava o filme dentro da máquina, né? Daí você olhava aqui nesse dispositivo, né?
para você ver o que você Tava filmando. estava filmando. E disparava esse dispositivo. E daí ia filmando. Olha, E daí ia filmando. Depois que terminava de rodar o filme, me dei. Tem que pegar isso na mão. depois que terminava de rodar o filme, daí você abria o equipamento, retirava a latinha, né, com o rolo de filme, abria e daí tinha um projetor, né? Daí tinha um outro equipamento que ia projetar o filme. Daí saía Esse equipamento é de que ano? mudo. Esse daí deve ser mais ou menos dos anos 30, por aí. E um filme desse devia ser pouco tempo, né? Não é muito tempo, né? Não, é pouco tempo. Pouco né? tempo, porque você viu que a corda é muito forte, né? Então ela Mas dá pra ver direitinho. ela acaba. É muito bonitinho. Muito legal. Então depois já era uma evolução, né? Porque antes os projetores, as filmadoras só tinham para o cinema, né? Que eram das coisas mais complicadas, mais complexas de lidar, né? Olha, Daí foram aparecendo as coisas portáteis, e essa é uma das. os amantes da fotografia, os filmmakers que estão nos assistindo aí, esta é uma Keystone de 8mm, para quem é fotógrafo e filmmaker sabe. E f5.6, né, frames por segundo. Ela chegava aqui até um frame de 1.9, né, para quem... Detalhes técnicos. São detalhes técnicos. Para quem gosta de fotografia e filmagem. Mas é muito legal. Parte da história da fotografia e do vídeo. Muito legal, muito bom. Por isso reforça quando você fala, Sarkis, que hoje as coisas estão mais, não digo fáceis, né? Estão mais simples, né? Do que era Mais antigamente. simples, né? e acessíveis, né? Então, é porque embora começou a aparecer os equipamentos portáteis, eles custavam caro, né? Eles estavam restritos a uma pequena parcela, tanto que até poucas décadas atrás, vocês se lembram, todo mundo que casava tinha um álbum de fotografia. Sim. Mas quem fazia era quem? O O fotógrafo, né? Hoje não, né? Hoje colaboração de todo mundo. todos colaboram e depois fazem uma miscelânea das imagens obtidas. E às vezes, e algumas imagens fica só por um instante, né? Hoje no Instagram, né? Por exemplo, os stories, 24 horas. Acabou. Às vezes a pessoa só registra aquele momento e joga nos stories, só fica por 24 horas e depois se perde, não tem mais o registro da fotografia. Né? Muito bom, né? Agora, Sarkis, a gente tem um momento aqui que, além de ser uma entrevista, né, pro nosso podcast, a gente gostaria de fazer uma homenagem para você, né? Alguns dos seus amigos aqui de Santa Branca, né, mandaram uma mensagem para você e a gente gostaria de passar essa mensagem para você aqui. Vamos virar para você aqui, isso aqui vai ficar mais fácil de você ver. Fala, velho, tudo bem? Saudades de você. Eu sei que faz tempo que a gente não senta para conversar, botar o papo em dia, tomar aquela Antártica lá no Fábio, né? Antártica, inclusive, que eu aprendi a gostar com você muito tempo atrás, mas logo a gente vai fazer isso. O Sarkis é uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito carinho, respeito, né? É um patrimônio aqui da cidade de Santa Branca, folclórico. Eu conheci ele na época da escola, ele dava aula no Rosa Gomes, no colegial, na década de 90. Aí em 2000, quando eu passei no concurso da prefeitura, eu comecei a trabalhar com ele no setor da educação, depois na cultura. Nós fizemos Fáspera juntos, nós viajamos para São Luís do Paraitinga, para Paraty juntos, né? Tanta coisa aconteceu, tanta história aconteceu por lá. E hoje em dia eu tenho o privilégio de chamar essa pessoa chamada Sarkis Ramos Aluan de amigo. Um abração, velho.
Pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para fazer parte de uma homenagem que será feita para o Sarkis. E eu conheço ele há pouco tempo, mas tempo suficiente para ver o quão expressivo ele é para a nossa cidade. É uma pessoa que já viveu e vivenciou tantas coisas, né? E ele tem satisfação em compartilhar isso com as pessoas. Então eu vejo que cada encontro, cada conversa é um enriquecimento diferente. E eu gostaria muito de agradecer, né, por estar aí convivendo com ele, tendo a oportunidade de conviver com essa pessoa especial. Muito obrigada e um abraço, Sarkis. Olá pessoal, tudo bem? Queria mandar um grande abraço aí para a rapaziada do SBcast, meu amigo Claudemir, meu amigo Alexandre, que hoje estão entrevistando aí o meu grande amigo também, Sarkis Ramos Aluan, professor, meu parceiro aí na assessoria de cultura. Queria mandar um grande abraço para o Sarkis, dizer que eu tenho uma grande admiração por ele, viu, Claudemir, viu, Alexandre? Eu aprendi muita coisa com o Sarkis aí na área da cultura do município. O Sarkis é um grande historiador, um grande conhecedor da nossa cidade, das histórias da nossa cidade, de tudo o que aconteceu e vem acontecendo no nosso município. Então, Sarkis, grande abraço para você, sucesso sempre. E a rapaziada aí do SBcast, sucesso. Já bateram 1000 seguidores, vão subir aí esse número de seguidores para 10 mil, 100 mil, bater 1 milhão. Conto com vocês aí para acessar e curtir e seguir o SBcast. Grande abraço. Oi, Sarkis, tudo bem, querido? Vim aqui falar um pouquinho de você, com muita alegria, né? Retornei para Santa Branca há pouco tempo. E falar de você é falar de história, falar de cultura, falar de arte, né? Com tantas recordações que você nos traz, com tantas memórias, com tanto conhecimento. E tenho certeza que você pode trazer, né? Além de tudo isso, o seu histórico de vida, suas conquistas. Parabéns por todo o seu trabalho, por toda a sua trajetória. E feliz por fazer parte desse núcleo, né? Com o pessoal aí do SBcast. Muito obrigada, viu? Por fazer parte da nossa vida aqui em Santa Branca. Um beijo enorme. Até. Boa tarde, meu amigo Sarkis. O que falar dessa pessoa, né? Sarkis, o cara é gente boa, um amigo ímpar, né? Que a gente conhece há muito tempo. Tive o privilégio de dividir o mesmo setor de trabalho, ele na cultura e eu no esporte, onde demos boas risadas e fizemos um bom trabalho. Causos inúmeros contado pelo nosso historiador de Santa Branca, mas é um cara que tem um coração gigante. O Sarkis é um privilégio eu estar aqui para falar dessa pessoa, né? E depois desse nossa conversa aqui, ele vai marcar para tomar uma Antártica com a gente lá no Bar do Fabinho. Todo mundo que é o ponto que não pode faltar nessa longevidade desse velho senhor Sarkis, que ninguém sabe a idade dele, né? Para mim ele já deve ter uns 90 e poucos anos, mas é um parceirão. Só tenho a agradecer por poder trabalhar e dividir um setor de trabalho com ele e pela amizade que temos até hoje, os bons papos, as belas prosas, os conselhos, desde a época do nosso queridíssimo, saudoso Padre Mota, onde fomos coroinha, acólitos juntos, que ele não deixava ninguém chegar perto do Turibro, que ele era exclusivo do Turibro. E de lá para cá a gente só tem a agradecer toda essa amizade que temos até hoje. Um grande abraço, Sarkis. Fica com Deus. Sarkis, querido, passando aqui para te agradecer mais uma vez por todas essas décadas de dedicação à nossa memória. Você que é esse guardião de Santa Branca e do Vale, eu sou testemunha de todo o amor e carinho que você tem pelas nossas histórias. Desejo que você viva muitas e muitas décadas com muita saúde e continue espalhando alegria por aí. Obrigada pela sua generosidade, obrigada por topar essa empreitada aí que foi o nosso filme, e que Deus te abençoe sempre. Obrigada, beijo. Olá, meus amigos Alexandre e Claudemir da SBcast.
tudo bem? Cara, que honra pelo convite que vocês fizeram para falar do meu amigo Sarkis. Sarkis é um amigo de longa data, né? De hoje que a gente se conhece, trabalhamos junto na cultura. É uma pessoa formidável que sabe tudo, tudo, tudo. Sempre que eu precisei dele, ele sempre prestativo de nos ajudar. Eu lembro quando meu avô faleceu, ele deu o maior apoio para mim na época, que foi fundamental, né, para nossa dor naquela época. Sarkis é uma grande figura santabranquense, uma lenda viva, que conhece e sabe tudo de nossa cidade, da cultura, turismo, das artes, enfim, até mesmo na parte católica, né, da Igreja Católica, onde ele ajuda muito na Semana Santa, enfim, em tudo. Sarkis, um grande abraço, você mora no meu coração e conta comigo sempre. Galera, um abraço. Meu amigo Sarkis, que convite gostoso. Gravar uma mensagem para um amigo que eu admiro tanto. Você é amigo de longa data. Nossa, temos muita coisa para contar, hein, Sarkis? Aprontamos bastante, curtimos muito. E uma coisa que me chama a atenção, você é que inspirou a gente a gostar de Santa Branca, a valorizar a história, a valorizar as coisas boas da nossa cidade. Isso nós devemos muito a você. Você é que nos inspira a amar essa Santa Branca, a amar a nossa cidade, amar as coisas antigas, a memória de Santa Branca, né? A memória com os nossos antepassados. Como é gostoso aprender, foi bom aprender tudo isso com você. E você é o nosso inspirador. Nós inspiramos em suas histórias, né? Muitas vezes gostaríamos de estar mais juntos. Um dia a dia nos leva, às vezes, a caminhos que a gente tem que correr, trabalhar, fazer acontecer, mas você, quando estamos juntos, é diferente. Quando estamos juntos é para conversar, é para rir, é para dar risada. E você sempre foi muito bem-vindo em nossa casa, nossa família. Nós temos você como irmão, você sabe disso. Você, a Samira, né, são irmãos nossos, muito queridos. Meus pais te adoram, a Cláudia, meus filhos, todos vão ficar muito contentes em assistir esse podcast que você está participando, com essa galera aí maravilhosa, o Valeu, o Claudemir, pessoal é muito top, viu, Sarkis? Você vai se divertir com eles. Aproveita, conta mais histórias pra gente, viu? Vou querer saber, assistir esse podcast de ponta a ponta, tá bom? Negócio seguinte, Santa Branca é nossa cidade. Aprendemos a gostar de Santa Branca por você, Sarkis. Você é nosso amigão, sem palavras. Forte abraço e sucesso. Estou sabendo que vai ter o filme, né? Já vimos a gravação, claro. E estamos ansiosos também para ver esse filme aí. E N gravações, você é sucesso aí na nossa cidade. Parabéns, viu, Sarkis? Te amo muito, cara. Pode ter certeza que você vai longe. Não desanima não, vamos que vamos para cima. O negócio é o seguinte, um abraço, irmão. Muito bem. Nós Saudade de você, crescemos junto. que faz tempo que a gente não senta pra... Que gostoso, né? Gostoso da homenagem. Quem dera as pessoas sempre tivessem esse carinho todo pela fala da gente. Eu me emociono também, porque são pessoas do nosso cotidiano, são pessoas que são verdadeiras naquilo que fala, né, Sarkis? E eu sou um pouco emotivo com isso, sabe? Nossa, Não prefiro falar do que escutar falar. eu sei. Mas receba tudo com muito carinho, porque são pessoas que fizeram depoimentos espontâneos quando sabiam que você iria vir aqui. Era uma forma de homenagear, que sabe que é difícil falar com você, falar, Sarkis, para aqui um pouquinho que eu quero falar um negócio para você.
você não ia parar para ouvir. Então eu acho que eles resolveram tirar essa armadilha, né? Para poder você Mas ser uma obrigado a ouvir. armadilhinha, né? Uma armadilhazinha. Uma armadilha boa, né? Uma Porque armadilha. não é, sabe, o problema é que eu sempre falo demais, né? Então o pessoal acaba não podendo falar, né? É. Ah, E aí, como que foi ouvir esses depoimentos? é sempre, a gente fica, até eu sou um pouco emotivo com essa coisa de ouvir pessoas queridas, né? Então, todas essas pessoas são queridas, né? Na minha vida, no meu dia a dia, né? Então, por isso dá emoção, né? Que tem histórias juntos, né? Porque além da história da cidade, das memórias da cidade, cada um tem também as suas histórias de vida, né? Tem pessoas que são importantes, né, na sua vida, que você fez histórias juntos, né? De vínculo de amizade, né? Ah, embora vocês vejam, são todas pessoas diferentes, né? Mas eu acho que aí é que está o, o grande segredo, né, da vida. Você saber conviver com o outro, né? Com as diferenças do outro, né? E você pode ter experiências positivas mesmo com as pessoas que têm uma formação diferente da sua, que têm um temperamento diferente do seu, que têm idade diferente da sua. Então, veja, na vida, esses relacionamentos, essa amizade, essa convivência é muito importante, né? Porque nós, enquanto seres humanos, estamos num eterno aprendizado, né? Então, nós podemos ensinar uma coisinha, mas a gente aprende também muita coisa. Então, a importância de conviver com o outro, né? De entender o outro, né? Que ninguém pode estar sozinho, né? Então, porque senão você vai perdendo a razão de ser, né? Nós nascemos para conviver, né? Para ter convívio social, né? E é possível conviver com todas essas pessoas queridas que apareceram, né? E são pessoas que são diferentes de mim, e eles também, cada um tem a sua particularidade, a sua profissão, a sua formação, mas mesmo assim a gente pode ser amigo, né? A gente é amigo consegue ser amigo de todas as pessoas, né? Com certeza. Ô, Sarkis, só para finalizar aqui para essa parte nossa aqui, o Sarkis que conta tantas histórias, que fala da vivência de tantas histórias de tantas pessoas, como é que vai ser a história do Sarkis daqui a 50 anos, 100 anos, que as pessoas futuras vão contar lá? O que é? Como é que você definiria esse Sarkis lá que passará e passará pela essa vida para cuidar da história de Santa Branca? Qual é o resultado disso, Sarkis? Ai, eu não sei falar de mim, né? Eu sei. Na verdade, eu acho muito complicado a gente falar da gente mesmo, né? Porque você acha em você sempre muito mais defeitos do que qualidades, né? Então, talvez às vezes você escuta a pessoa falando, eu sempre acho que está exagerando, entendeu? Porque eu acho que quando a gente
vai falar da gente mesmo, a gente acha muito mais defeitos do que qualidades, né? Mas eu acho que o ser humano é assim mesmo, né? Todo mundo tem defeitos e qualidades, né? Mas eu espero que possa deixar, de alguma maneira, uma contribuição, né, para a história, para a memória da cidade, como os da geração passada, que eu guardo, preservo e procuro ver o mérito deles, possam ter deixado, né? Só para fechar essa coisa do ser lembrado e de dar a sua parcela de colaboração. Nós temos lá aqui em Santa Branca a Rua da Cadeia, né? A Rua Coronel Barros Leite. Para mim, de todos os personagens que viveram desculpa, de todos os personagens que viveram na cidade no século XIX, eu digo que o Coronel Barros Leite é a figura que eu mais gosto, né? Que veja, ele nasceu no Rio de Janeiro, século XIX, ficou órfão, tinha tudo para dar errado, mas o padrinho tomou para si a responsabilidade da educação do menino. E adulto trouxe ele para cá, comprou aquele imóvel que hoje vai ali no Casa de Imóveis, Rogertel, a casa da Dalva, a Igreja Batista e a cadeia. Era aquele imóvel. E montou lá uma casa comercial para ele. Falou, meu filho, o que eu podia fazer para você, eu fiz. Agora é com você. Entendeu? Aí montou a casa comercial, fez freguesia e tal. Mas da mesma maneira que ele foi ajudado, ele procurava ajudar as pessoas. Tanto que no instantinho convidaram ele para ser vereador. Foi eleito vereador, uma eleição que é muito diferente da de hoje, né? Foi eleito presidente da Câmara e ficou até a proclamação da República, quando dissolveram as câmaras municipais pelo fim do regime, né? Mas ele tem episódios assim que são marcantes, né? Por exemplo, o Brasil ainda no Império não tinha um exército bem formado, eles recrutavam, né? A Marinha, que era a força privilegiada do menina dos olhos da monarquia, né? Então, quando tinha revoltas que precisava de contingente, eles recrutavam, né? Ia fazer um recrutamento em Santa Branca, a mulherada foi correndo na loja, né? Chorando, esperneando. Por favor, não. Ele foi lá, fechou a loja, foi para Jacareí, pegou o trem, foi parar no Rio de Janeiro. Tinha o beijamão do imperador, que você podia falar 1 minuto sem marcar audiência. Ele já conhecia o Pedro II, era amigo do Pedro II. E aí ele chegou lá no beijamão do imperador, disse que entendia a causa da pátria, que necessita dos seus filhos, mas as mulheres de Santa Branca precisavam do seu marido, dos seus filhos, tal, que o lugar não era rico. Então ele pedia dispensa, mas eles punham no lugar para ir. Fez isso? Fez isso. Então, Tipo, eu em sacrifício vou no lugar vou no lugar de todos, né? Essa foi uma dos muitos episódios. E o Pedro II dispensou o povo do recrutamento. Depois, já no finalzinho, quando inaugurou a água encanada da cidade, era no chafariz, não era nas casas, né? Mas sabe, na política, os aduladores têm em todos os tempos, né? Quando abriram a torneira do chafariz, o que fizeram? Deram o primeiro copo para ele,
né, que ele que era o chefe político, presidente da Câmara. Nesse tempo ainda não existia a figura jurídica do prefeito, né? Ele pegou o copo e deu para o Ribeiro Leite. Falou, não, em público, na frente de todo mundo. A ideia do empreendimento e o esforço para o empreendimento é dele, não é meu. A ele cabe o primeiro copo d'água, sabe? Tanto que depois que acabou a monarquia, dissolveu tal, as câmaras, assumiu uma junta provisória, né? Aí quando fizeram a Constituição, tal, que voltou ao normal o processo eleitoral. Mas antes disso, esse pessoal que assumiu a Câmara na proclamação da República, na transição de monarquia para república, a primeira providência dele foi mudar o nome das ruas, né, por gente envolvida com o movimento republicano e tal. E daí surgiu, né, o Prudente de Moraes, né, na Rua da Padaria, e daí puseram a Rua da Cadeia com o nome de Coronel Barros Leite, com ele vivo. Que é um negócio que nem pode. Nem pode, mas reconhecendo o esforço dele em prol da cidade. Embora, né, daí quando voltou ao normal o processo eleitoral, daí os republicanos foram convidar ele para ser vereador. Falou, o imperador, a família real foi banida do país, tal, a monarquia não existe mais. O que interessa são os interesses da cidade, que é o bem-estar da cidade. E o senhor fez isso por anos, né? E ele aceitou o convite, foi eleito vereador e eleito presidente da Câmara. Morreu o presidente da Câmara. Morreu no meio de um mandato. Já sou fã dele. Mas da mesma maneira que ele foi ajudado, ele sempre procurou ajudar as pessoas. Então acho que cada um dá na medida do seu possível a sua colaboração. Veja, às vezes você acha que está fazendo um pouquinho, mas aquilo é significativo para a pessoa. Às vezes aquele pouquinho que você faz, o pouco que você faz a diferença para a pessoa, né? Na formação, em tudo, na vida da pessoa, né? Com certeza. Então, Muito bom. olha que é isso. Parabéns, Sarkis. Muito bom. Sarkis, quero agradecer você pela sua colaboração, pela sua paciência com a gente. Não é lugar comum eu falar isso aqui, assim, obrigado mesmo pela sua gentileza, pela sua paciência, pelo tempo que você teve aqui com a gente. Que bom que você pôde estar aqui com a gente hoje, nesse dia tão bonito hoje, né? Embora frio, um dia ensolarado, né? Então, muito obrigado, Sarkis. Que venham outras entrevistas e eu quero sempre contar com você aqui com a gente. Nós, né, Glória? Com certeza. Eu agradeço, eu é que agradeço a vocês o convite e espero que tenha colaborado de alguma maneira com vocês, com quem vai estar nos assistindo. Com certeza. Maravilha. E estamos aí para isso, para ajudar. Isso aí. Aos nossos espectadores, né, Ale, nosso sincero agradecimento aí pelos 10º episódio, né? SBcast aí chegou a 10 episódios, 10 histórias contadas aqui, né? E que ficarão gravadas, assim como a do Sarkis, para a eternidade aí, com certeza, no YouTube, no Spotify, né? Para você que ficou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos. Sarkis, obrigado por você ser essa história de Santa Branca, obrigado por contribuir com a história de Santa Branca, né? Você é um ícone aqui em Santa Branca, muitas pessoas te admiram, eu te admiro muito, né? E que você tenha longevidade aí para contar muito mais histórias aí para nós. Estamos aí para colaborar. Isso aí. Ale, muito obrigado pelo 10º episódio. Tamo juntos. 10, chegamos ao 10. Nossa camisa 10 aqui. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Até a próxima. Obrigado.